Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal Todas Geek, começando mais um quadro episódio por episódio. Eu prometi e hoje estou aqui cumprindo para vocês que esse vídeo será de resumo da primeira temporada de Bridgerton. A série, a segunda temporada no caso, retorna nesta sexta-feira e eu vou contar para vocês o que aconteceu episódio por episódio da primeira temporada. Assim, você não precisa reassistir a primeira temporada, você vai ter o resumo em um vídeo só, tudo o que aconteceu em cada episódio. Se inscreve no canal, dá o seu like, vamos chegar aos 10 mil inscritos. Lembrando que segunda temporada eu vou fazer crítica aqui no canal também, então ativa as notificações. Eu já recebi a série, já sei o que vai acontecer na segunda temporada, mas só vou falar nesse vídeo da primeira temporada. Comente aqui embaixo o que vocês esperam da segunda temporada e comenta aqui se você gosta desse tipo de vídeo, episódio por episódio. Vamos lá falar sobre Bridgerton, resumo da primeira temporada. Bridgerton é uma série adaptada e é sim de Dona Shondaland, né? Shondaland que você já conhece. No primeiro episódio nós temos uma grande contextualização de todos os personagens. Lembrando que o Bridgertons vem da família Bridgerton, que é composta por a mãe, que é viúva, mais os filhos. Lembrando que os nomes dos filhos são por ordem alfabética. Então nós temos o Anthony, Benedict, o Colin, a Daphne, Eloise, a Francesca, Gregory e Hyacinth. E essa é uma família muito importante para a cidade. Além deles, nós temos também os Featheringtons, que são compostos pela mãe, pelo pai e pelas três filhas, Penélope e Philippa. Óbvio que estamos dentro de uma monarquia, nós temos a rainha Charlotte e também o seu marido que não tá lá lúcido essas coisas, e nós temos o protagonista da primeira temporada também, que é o Simon, que retorna para a cidade. O Simon foi criado pela Lady Danbury. Lembrando que o mais legal e o mais importante ali daquela sociedade é fazer os pares. E a rainha, ela gosta muito disso, de nomear uma bela moça da cidade, chamado de Diamante Raro, né, o seu Diamante Raro, e nomeá-la para que esta seja a moça mais bem-vinda. E nesse primeiro episódio é a contextualização disso. Toda a série é narrada pela Lady Whistledown e a Lady é a fofoqueira da cidade. Dona Lady Whistledown, olha, maravilhosa, ela sabe de todas as fofocas. A identidade dela não é revelada. Uma hora vai ser, mas eu vou contar aqui pra vocês. E nesse episódio, a rainha aparece toda entediada até que ela se deslumbra com a Daphne e fala que ela é o diamante da temporada. O Anthony Bridgerton, que é o irmão mais velho da família Bridgerton, ele tem um caso com a Sienna. E a Sienna, ela não é uma daquelas moças padrões da cidade, mas ele é apaixonado por ela. Porém, como o irmão mais velho tem que cuidar das irmãs e da reputação das irmãs, ele fica nesse impasse. E agora, ele vai se casar? O que ele vai fazer? O que não vai? Porque a família Bridgerton não tem o pai, porque o pai já é falecido. Então, ele é o responsável por toda a família, né? O homem responsável pela família. A Eloise, nesse episódio, ela é a total feministinha. Então, cara, Eloise quer saber sobre essa tal de Lady Whistledown. Então ela vai atrás, quer saber tudo o que acontece. Temos uma personagem que vai para a família dos Featherington, que é a Marina. A Marina, ela chega ali naquela família e logo os Featheringtons, pai e mãe, querem fazer um casamento arranjado para ela. O Simon vem para a cidade, mas sabemos que ele não quer se relacionar com ninguém. E nesse episódio sabemos também que a Penélope, uma das Featheringtons também, ela é apaixonada pelo Colin, porém ele se interessa pela Marina, recém-chegada na cidade. Lembrando que neste local temos vários eventos ali na corte, então temos um baile onde as trilhas sonoras são incríveis também, e aí Daphne e Simon tentam se
sabe, fugir dos pretendentes, mas eles acabam se esbarrando bem de uma maneira clichêzona. Lembrando que Lady Whistledown, ela é uma autora que adora fofoca e também adora irritar a rainha. E ela diz que o diamante raro não é a Daphne, e sim a Marina. A rainha fica possessa, ela lê todas as edições da Lady Whistledown, porém ela não gosta de estar errada. E no evento, na esbarrada do Simon com a Daphne, eles dois, e na verdade ele acha que Daphne é uma pretendente dele também, porque ela não conhece quem é ele no rolê. Mas até que aparece o Anthony e aí eles se reconhecem, eles estudaram juntos, eles se conheciam antes e ele apresenta a Daphne para Simon. E aí Simon descobre que ela é irmã do Anthony. Na festa, a Lady Bridgerton rapa fora a Sienna porque sabe todo o rolo que o Anthony tem com a Sienna, então ela rapa fora dela. Em paralelo, a Lady Featherton descobre que a Marina está grávida. Babado! Voltando para o evento, Daphne sai da festa e ela é seguida pelo Nigel, que dá em cima da Daphne e ela dá um soco nele. Quem aparece é o maravilhoso Simon para defendê-la, sendo que na verdade nem ela precisa dessa defesa, né? O Simon fica impressionado com esse soco e eles acabam conversando. Decidem os dois que eles irão fazer tipo uma farsa. Ela precisa arranjar pretendentes novos por ser uma diamante rara e ele precisa de uma farsa de um relacionamento para despistar as pretendentes. Sendo assim, o acordo feito, eles voltam juntos para a festa e todo mundo se choca. Episódio número 2, choque e deleite. O namoro dos dois, do casal Daphne e Simon, acaba irritando um pouco Anthony. Paralelo, temos Marina se abrindo para Penélope. Esse episódio é um episódio que tem bastante flashbacks e vai mostrar um pouco sobre a vida do Simon, começando ali pelo nascimento do Simon e tudo que aconteceu e tudo sobre o pai e a mãe. Mostrou que a mãe morreu no falecimento do filho do Simon e, na verdade, o pai só queria apenas um herdeiro. O plano da Daphne e do Simon dá super certo, isso agora na contemporaneidade, porque os objetivos estão sendo alcançados. Todas as moças acham que o Simon está comprometido e todos os homens se interessam por Daphne. Ok, acordo tudo certinho e combinado, tá dando super certo. Em paralelo, as meninas desconfiam da Marina e a Penélope quer saber o que está acontecendo e ela consegue identificar que a Marina está grávida. Ela conta para Eloise e a Eloise fica intrigada. Nossa, mas como se tem os bebês? Como que as mulheres ficam grávidas? Mas Eloise, feministinha, ela não quer saber de casamento, esse negócio de família, constituir família. Ela quer seguir a vida dela e até admira muito a autora Lady Whistledown, porque ela faz o que ela quer. Nisso, o Anthony fica super bravo porque ele prometeu pro Nigel que ele daria a Daphne em casamento, a própria irmã. E aí ele vai confrontar o Simon no box, porque ele sabe que o Simon não quer nada sério com ninguém, né, na verdade. Enquanto isso, a Marina, ela consegue descobrir da Penélope, e na verdade a Penélope conta pra ela que ela tem um grande amor, que é o George, mas ele foi pra guerra e ela não tem notícias dele. E ela tá grávida, então assim, ela não consegue uma resposta dele se ele vai assumir ou não a criança. Então ela é uma pessoa realmente que ela ama alguém, teve filho com alguém que ela ama, mas infelizmente ela tá com esse impasse aí em questão da sociedade. Enquanto isso, Daphne é convidada para o chá da rainha e voltamos para um flashback, quando Simon ele era adolescente, indo para a adolescência. E ele foi criado pela Lady Dunbury, que oferece ajuda para o Simon, porque ele tinha muita gagueira e o pai super zombava dele. Então, ela que criou o Simon e conseguiu fazer dele um grande homem. E nesse episódio temos uma treta entre Simon e o Nigel, que é o pretendente da Daphne. E nesta treta, depois dessa treta toda que rolou nesse episódio, a Daphne fala: não, pode deixar, eu vou casar com o Nigel. E ela sempre almeja um amor como o de seus pais, da Lady Bridgerton e do Lord Bridgerton. Mas a sua mãe é uma lady muito lady,
porque ela vai com certeza ajudar a sua filha. E ela consegue descobrir através das criadas e tudo que o Nigel ele teve um filho bastardo, não quis assumir e faz com que todo mundo saiba dessa notícia. Mais um ponto para ajudar a Daphne a se livrar desse casamento que ela não seria feliz. Mesmo assim, o que acontece é que o Simon e a Daphne conseguem um acordo entre os dois em que ele ajudaria ela a encontrar um par ideal. E voltando no flashback, nós descobrimos o porquê de Simon não querer nada sério e não querer constituir uma família, porque o ódio entre ele e seu pai era tão grande, ele escrevia as cartas e na verdade ele guardou todas as cartas. Porque quando ele se voltou, né, como um grande homem, depois que Lady Danbury criou o Simon, ele voltou no leito de morte do pai e falou, né, o pai ficou todo maravilhado depois que ele já veio bonitinho, pronto, criado, né, minha gente? Ele voltou e falou que não iria continuar o legado do pai e não teria um herdeiro para a família. E foi essa a promessa e o voto que o Simon fez ao pai. Episódio número 3. A arte do desmaio. No geral, a Daphne consegue um pretendente para ela, pede conselho para o Simon e em paralelo, nos Ferritons, a senhora Ferriton, ela confronta a Marina para ela se casar. E iniciamos o episódio com Lady Whistledown dando aquela narrativa, lembrando que em todos os episódios ela começa e termina narrando tudo o que acontece, os fatos naquele lugar. E ela fala que a Daphne conseguiu já despachar vários pretendentes, não um, não dois, mas 3 pretendentes, até que chega um pretendente real, o sobrinho da rainha, que é o Frederico. A rainha apresenta esse sobrinho para a Daphne e aí sim temos um pretendente bem adequado para ela. Neste episódio que a senhora Ferriton confronta a Marina, até porque ela precisa disfarçar essa gravidez e arranjar alguém logo para ela casar. Mas a Marina ela fica ali escondida, né, de todo mundo, até que a Lady Whistledown anuncia a volta da Marina para essa sociedade. Pensa, se toda vez que eu for ficar em casa, passar um tempão em casa e voltar e alguém anunciar minha volta da sociedade, imagina o escândalo, hein? Lembrando que Daphne e o Simon estão cada vez mais próximos, enquanto eles ficam lá naquele baile, sempre tem um evento muito especial na realeza. Eles se dão super bem e sempre estão combinando o seu plano dessa farsa e tudo. A Daphne consegue conversar com o Frederico e os dois se dão super bem também. Mas o Frederico também tem uma conversa com a Cressida. E a Cressida sempre tem aquela inimigazinha chata, sabe? Patricinha? Ela é desse estilo. Em paralelo, a Penélope incentiva a Marina para que ela vá atrás do seu verdadeiro amor, né? Que ela continue ainda insistindo até saber de uma resposta mais certa sobre ele. Depois de ver que a Daphne se dá super bem e depois de flertarem um pouco, o Simon ele desiste desse combinado junto com ela e ele fala para ela que ela já encontrou a pessoa ideal para ela e ele não quer fazer com que tudo isso se desmorone. A Penélope vai e leva uma carta para a Marina, achando ser a carta do famoso George, mas na verdade ali nessa carta não foi nada do que ela esperava. Ele falava que não iria assumir e que ele negava esse filho. Ela fica super desesperada, chora pra caramba e foi mal auê. E, paralelo, também nós temos o Anthony que tá indo atrás da Sienna. Só que a mãe Bridgerton, sim, a senhora Bridgerton, ela confronta o Anthony. E aí, você vai casar ou não? Como é que vai ser? E o Simon decide ir embora. Neste momento aí do baile, a Marina é convidada para dançar e a Daphne também é convidada para dançar com o Frederico. Nesse momento, vemos claramente o ciúme do Simon. Episódio número 4, Questão de Honra. Esse episódio foi um dos meus faves ali dessa temporada. No geral, a Heloise quer saber da Lady Whistledown, isso em todos os episódios. E também nós temos a Daphne que recebe um presente bem valioso do Frederico, mas
acaba que ela arranja um escândalo. Lembrando, Heloise não quer mesmo se casar e cada vez mais ela tem uma admiração pela Lady Whistledown. Então ela sabe que depois que a Daphne conseguir o seu amor, ela vai precisar também conseguir o amor dela porque ela é a próxima da fila. Enquanto isso, a Daphne ela recebe um presente, um colar do Frederico. Ali nos Feathertons já temos quase 2 casamentos, né, com Marina também sendo aí exposta à sociedade e a Philippa também. Enquanto isso, o Will, que é um amigo do Simon, pede para que ele fique pelo menos para a luta. E no dia dessa luta ele acaba ficando. A Daphne, ela vai junto com Anthony. Anthony leva ela e ela senta ao lado e fica próxima de Frederico. Simon loucamente enciumado. O Will vence a luta e o Lord Featherington é ameaçado porque ele faz apostas. Em paralelo, nós temos um outro irmão Bridgerton que é chamado pelo Granville e ele vai mostrar toda a sua arte. Lembrando que o Benedict ele gosta também dessas coisas. Enquanto isso, a dona Heloise está confrontando a senhora Wilson. Heloise é maravilhosa. Amo essa personagem. E o Anthony fala para Daphne que ele vai decidir, que ele aceita o casamento dela com o Frederico, mas que deixa para ela decidir. Só que a Lady Bridgerton, ela vai conversar com a filha e fala sobre o amor e tal, e acha que o Simon é a pessoa dela. A Lady Danbury se despede do Simon e o Colin vai perguntar de Marina para a Penélope. Coitada, justo para a Penélope que tá apaixonada por ele. E em um momento, Daphne e Simon acabam se encontrando ali, se esbarrando e acontece o beijo maravilhoso deste casal. Porém, Anthony chega neste momento e aí começa a treta generalizada, porque ele fala que ele desrespeitou, desvirtuou a irmã e agora vai ter que se casar, que não sei o quê. Até que ele desafia para um duelo, ou seja, o duelo, alguém vai se sair mal nesse duelo e a Daphne desesperada, né, minha gente? A Lady Featherington descobre tudo sobre a falência dessa família, ou seja, estão total arruinados, não tem dote para fazer com que as filhas se casem, enfim, o negócio tá feio. E na manhã seguinte, na verdade na madrugada, o Anthony reúne os irmãos porque eles vão ter aí o seu duelo. Ele inclusive vai atrás da Sienna, fala que vai ter que morrer, mas aí, tipo, não conseguiu. Chegou no duelo. Quem tinha uma carta na manga? Sim, a dona Daphne. Ela falou assim, já tenho a solução, preciso de um tempo com o Simon. Simon, é o seguinte, eu vou casar com você, que não sei o que, nananã. Ele falou, não, tô disposto a morrer, não vou deixar você casar comigo, não vai dar certo. Ela falou, não tem como. A Cressida viu a gente junto, ela falou ontem pra mim, ela se lembrou, né, que ela tinha visto os dois ali no jardim e ela falou, se acontecer alguma coisa, a minha reputação tá acabada, então eu vou ter que casar com você. Episódio número 5, o Duque e eu. Pra afastar todo esse rumor aí do jardim que aconteceu, do beijo, né, que a Cressida viu tudo, e teve a questão do duelo no episódio passado, Daphne e Simon precisam apelar para um casamento mais rápido aí para a rainha. E a Penélope fica muito chateada com o casamento de Marina. A Daphne acorda animada aí com os preparativos do casamento, vai conversar com a sua mãe e nessa conversa teve uma conversa assim muito legal. Eu adoro a Lady Bridgerton porque ela é muito lady mesmo, sabe? Nas conversas, na questão de vida, então eu acho isso super legal também. E a rainha Charlotte fica total assustada com esse casamento aí de Simon com Daphne, até porque ela não gosta de errar, e ela fica em choque quando ela sabe e ela soube que não é com Frederico, seu sobrinho. Os problemas lá dos Featheringtons tá bem grande, tá bem grave em relação financeiramente. E o Anthony, ele fala que quer discutir os dotes com o Simon. Porém, o Simon se nega, falou que ele não quer isso, quer que esse dinheiro seja total para Daphne e ele não acha esse tipo de relacionamento correto, essa questão de dote. E a Marina, ela entrou no plano aí da dona Lady Featherington porque ela vai enganar sim o Colin. Penélope consegue ouvir tudo. Ela fica super chateada e não quer que seu amigo e crush Colin seja enganado pela Marina. Então Simon e Daphne resolvem pedir e fazer essa
apelação para a rainha e falam tudo que eles são apaixonados e que eles querem se casar logo, enfim. A rainha consegue super acreditar porque realmente o Simon falou tudo do seu coração para ela. Mas depois de conseguir, né, eles conseguem se casar, o Simon ele fala pra Daphne, olha, eu não posso ter filho. A Daphne, isso fica na cabeça dela e é uma coisa que perturba, porque uma coisa que ela sempre quis é constituir uma família, ainda mais ela que tem muitos irmãos e enfim. Em paralelo, Marina consegue a proposta do Colin de casamento e o Benedict, ele tava lá nos rolos lá do Granville, né, do Henry Granville, e ele teve aí um affair com Lucy e descobre que a Lucy ela é esposa do Henry. Olha só que loucura, o Benedict, né, nas maiores loucuras da vida. Mesmo Daphne insegura por conta dos filhos, né, ela não consegue conversar com a sua mãe não explicou para ela sobre como se tem o filho, como se constitui filho, ou seja, não preparou para a coisa mais importante do casamento e ela vai insegura mesmo assim, mas feliz porque gosta realmente do Simon e eles vão para a lua de mel. Nessa lua de mel eles precisam fazer uma parada e na parada, ele pega quarto separado, mas aí os dois se encontram, se beijam e tal e transam, porém com um coito interrompido. E Daphne não tem nem ideia do que isso significa. Episódio número 6, farfalhar. No geral, Daphne não sabe como se fazem os bebês e o Colin precisa se decidir sobre Marina. Surpreendendo a todos da família, o Colin apresenta Marina como sua noiva. Olha só, Lady Whistledown tem o que falar nessa edição e vai anunciar para a sociedade deste novo noivado. Nisso, a Lady Featherington chama os Bridgertons para comer lá, fazer um almocinho, já que as famílias estão se juntando. E nisso, o Antônio fica puto com o Colin, porque, quem tem que casar primeiro ali, real, é o Anthony, e ele fica bravo, que é um relacionamento muito rápido, e enfim. A Penélope, ela vai e conta pro Colin sobre o George, que é o affair da Marina que tá longe, enfim. Mas o Colin não se importa, ele não se importa real com o passado. E a Penélope vai fazer de tudo para separar esse casal, porque ela descobre que a assinatura daquela última carta que o George mandou era falsa. E ela conta pra Marina, mas a Marina ela já tá iludida em outra vibe ali que vai casar com o Colin. E ela fala que o Colin vai ser um ótimo pai, enfim. A Heloise quer saber quem é a Lady Whistledown e também consola ali a Penélope, que tá bem chateada com a situação. A Lady Bridgerton mostra a nova edição publicada pela Lady Whistledown para o Colin e ele vê que ela está grávida, ou seja, Dona LW postou lá que a menina estava grávida. Bomba, bomba, bomba. Em paralelo, nós temos o casal lá em lua de mel, que é a Daphne e o Simon, que estão super bem. Tem várias cenas calientes entre os dois, mas, né, temos uma questão aí de que a Daphne está entrando na vida do Simon. Então tem ali a relação com os porcos, porque eles têm uma tradição que é o momento em que precisa se anunciar quem é o porco vencedor, e a Daphne ela quer fazer a coisa certinha e ela fala que dá um empate, mas isso causa uma grande comoção ali naquela comunidade onde eles estão e ela quer fazer as coisas diferentes. Então ela volta atrás com essa decisão e aí ela acha muito estranho com o Simon quando eles vão transar e aí toda vez que ele vai chegar no ápice ele tem um coito interrompido. Ela pega o pano que ele sempre se limpa e fica olhando ali naquela coisa assim e fala, e aí, como é que se fazem os bebês? Ela pergunta pra Rose, né, pra uma das criadas dela, e ela fala e vai explicando tudo. O choque, a treta do coito. O que a dona Daphne vai fazer? Ela transa com ele em cima dele e aí ele não consegue sair de baixo e não consegue, né, ter o coito ali interrompido. Então ela realmente tem essa certeza de que ele mentiu para ela.
o episódio termina com os dois chorando, cada um num canto, né? Episódio número 7 e penúltimo episódio. Um oceano de distância. Temos uma treta aí do casal, mas por conta do escândalo do Colin, que foi publicada a edição da Dona LW, eles precisam voltar ali à cidade, né, da família, voltar para a família, querendo abafar o escândalo do Colin, porque as pessoas podem achar muitas coisas. Então, a Dona Daphne fala assim, ó, vamos lá, a gente tá brigado, mas vamos, e ele concorda e vai junto. Chegando lá, ela fala que tem uma maneira de fazer com que esse escândalo seja abafado para não tirar nenhum dos privilégios da família dos Bridgertons. E nisso, Simon fala para ela, olha, se você estiver grávida, eu vou assumir essa criança. Mas se você não estiver grávida, a gente vai ser um casal, mas vamos viver separado. E aí foi o fim. Daphne chega para resolver, fala com Colin, mas Colin quer falar com a Marina. E ela fala, tudo bem, mas aí eu vou junto. E Heloise quer saber quem é a Dona LW. Sempre Heloise melhor. A rainha tá brava com a Heloise porque ela não conseguiu descobrir nada sobre a Lady Whistledown. A Heloise conta pra Penélope que ela tá brava com a Dona LW porque do mesmo jeito que ela levanta uma reputação, ela também pode acabar com uma reputação, assim como tá fazendo com a família, né, com a família dela, os Bridgertons. O Colin vai falar com a Marina e ele fala que ficou super chateado, na verdade ele não queria acreditar nisso e tal, e ele fala que o maior problema foi ela não ter contado, porque talvez ele assumiria esse filho. E a Daphne, ela vai falar com a Marina, fala assim, ó, Marina, ó, eu te ajudo, eu vou atrás do seu crush lá, é melhor do que você ficar sozinha. Os Feathertons, depois dessa situação, ficou assim, tipo, super mal falados. Eles foram expulsos até do evento e a mãe Featherton vai falar que a culpa foi do marido. E o marido vai falar com o Will, ó, tipo, eu aposto pra você perder. Então você tem que me ajudar aí. A própria Daphne fica chateada com a mãe porque a mãe não contou esses pontos principais do casamento. Então existe aí uma briga muito triste entre mãe e filha. Briga, né, gente? Foi tipo uma discussão, porque elas são ladies. E em um dos eventos, a Daphne vai se socializar com as mulheres casadas e já pergunta e conversa com a Kitty sobre o George nessa guerra e tal, para tentar mandar uma carta para saber como que ele tá, né? Quais são as notícias e as atualizações sobre a Marina também. E óbvio, tem que ter a briga dos cunhados entre Anthony e Daphne. E a Daphne, ela vai cuidar ali das feridas do seu marido. E sim, vai chegar naquele ponto onde Simon vai contar do voto que ele fez quando ele foi falar com o pai dele. E ela fica puta, porque ela fala assim, meu, ele já morreu, e aí, seu ódio é muito maior que o nosso amor? Pois bem, bem complicada essa situação, né? E no evento, o Henry conta pro Benedict sobre o casamento de farsa, como que ele gostava de um homem, ele gostava, como que ele vivia esse casamento nessa farsa, gostando de outra pessoa. Ele fala que o casamento que ele tem com a Lucy é realmente pra isso, pra sociedade, porque ele não gosta disso. Ele real é gay. A rainha acaba dispensando a Heloise, minha filha, você não fez nada, não preciso dos seus serviços. Pode deixar que eu vou desmascarar a Dona LW. Nesse mesmo episódio, a Marina, tipo, toda triste, ela tenta matar o seu bebê tomando um chá. E a Heloise tem um insight achando que Dona LW é sim a Genevieve. E esse episódio termina emocionantemente com a Daphne descobrindo que ela menstruou, ou seja, ela não está grávida. O Simon lacrimeja porque aquilo significa que o casal ele vai viver separado a partir desse momento, já que eles não terão filho. Último episódio, episódio 8, depois da tempestade. Começando esse episódio com a narrativa da Lady Whistledown, que vai falar sobre farsas no casamento. Às vezes a gente acha um casal super bonito, mas todo casal tem ali os seus segredos. E vai começar a aparecer várias cenas de vários casais também. Já que o casal queridinho não tem o filho, agora a vida deles será outra. Então eles planejam como será esse novo acordo. Enquanto Marina e Penélope conversam sobre o bebê, que ela já não quis mais, tentou tirar esse bebê e ela fala que não está mais grávida, chega uma nova visita. Seria ele, o senhor George? Pois bem, descobrimos então que essa pessoa que veio visitar seria o irmão do George, trazendo algumas notícias e atualizações. Ele chega na casa dos Farringtons, onde está Marina, e fala para ela que infelizmente George morreu, mas de que ele teria uma responsabilidade
por conta do irmão e que estava oferecendo uma proposta de casamento para a Marina. A Marina, de primeira mão, se recusa, até porque ela acha que isso não seria algo muito legal da parte dela, tal, e ele pede e implora para que ele cumpra com esse objetivo. Por achar que não está mais grávida, ela fala que não. A Alice e o Will, que são os amigos do Simon, planejam sobre o futuro. Então Will realmente pensa em acabar essa luta e receber algum dinheiro das apostas e perder essa luta depois de que o senhor e o Lord Featherington pede para ele. E o Lord Featherington aposta contra ele, mesmo sendo o favorito, e ele aposta a casa toda dos Featherington. E essa luta acaba acontecendo o melhor para quem apostou ao contrário, né? Principalmente para o Lord Featherington, que comemora essa luta. A Daphne, ela vai achar algumas cartas do Simon que ele tinha guardado lá nos episódios anteriores. E ela descobre tudo, não sabia que ele era gago. Ela tem uma conversa com o Dunbury e acaba descobrindo tudo sobre a sua vida. Nisso, Marina descobre que um chá não fez efeito nenhum, né, minha gente? Ela continua grávida e depois acaba aceitando o pedido de casamento do Philip. E ela provavelmente vai descobrir o amor ali pra frente. Enquanto isso, o casal, né, depois que eles voltaram, eles fizeram isso, obviamente, para abafar todo o caso de Marina, que deu tudo certo, foi tudo maravilhoso, todo mundo falava sobre o casal e não falava mais sobre o escândalo que acontecia dentro da família Bridgerton. E aí, nessa festa, que é uma festa bem bonita que estava acontecendo ali, eu adorei toda essa temática, esse cenário aí de Bridgerton, a Heloise, ela fica total incomodada, porque ela sabe que ela vai ser a próxima pessoa a fazer com que as pessoas juntem aí o casal e ela não quer, mas a Daphne fala pra ela, olha, pode ficar na biblioteca, fica tranquila, tal, e a Heloise super agradece e fala que, nossa, obrigada por você ser perfeita, porque assim eu não preciso ser perfeita. Ai, Heloise, eu amo tanto você! Enquanto isso, Lord Featherington é levado por Reg e Tom. O que será que eles vão fazer com ele? Depois, a dona Featherington descobre que o marido morreu e o dinheiro sumiu, ou seja, falidos demais essa família está, viu? Além disso, e por isso, temos uma nova pessoa que irá assumir a casa dos Featherington. Quem será? Terminamos nesse contexto dos Featheringtons neste ponto, que pode acontecer na segunda temporada. O Anthony, mesmo querendo a Sienna fala assim, olha, não quero, vai seguir tua vida, eu sigo a minha. Neste ponto, nós temos o Anthony agora forever alone. Colin decide viajar por aí e a Heloise quer saber quem é a dona LW. E falando nela, ela vai consolar a Penélope, que a Penélope realmente ela foi muito iludida na questão do Colin. E a Heloise fala também que ela conseguiu salvar a Genevieve aí de ser desmascarada pela rainha por ser a Lady Whistledown. Porém, ela descobre que, na verdade, o Benedict estava com ela na noite passada, ou seja, não foi Genevieve que ela salvou, foi outra pessoa. Então, a saga ainda continua de saber qual é a identidade de nossa LW. Descobrimos então que essa narrativa estava sendo contada pela Lady Whistledown e soubemos então no final do episódio quem seria esta tal autora, e quando tira o capuz, descobrimos que seria Penélope, a dona de toda a fofoca, que faz total sentido. Então terminamos descobrindo sobre o desfecho desse casal de Simon e Daphne, que é ela se declarando na última dança deles. O Simon se rende e eles fazem um lindo sexo sem coito interrompido. Ele não tira por livre e espontânea vontade, né? Temos uma passagem de tempo e corta para a cena em que Daphne está dando à luz a um menino. E ela pergunta a Simon, e aí, qual que vai ser o nome do nosso filho? Ele fala, qualquer um desde que comece com a letra A. A gente segue as tradições da família. Pois bem, terminamos o resumo de Bridgerton primeira temporada. Espero que vocês tenham gostado. Esse quadro episódio por episódio. Meu próximo quadro desse será com a série The Umbrella Academy. Resumo da segunda temporada, porque em breve vai chegar a terceira. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês esperam da segunda temporada. Dá o seu like no vídeo, se inscreve no canal.
Vídeo de segunda a sexta. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!